Olá. Olha, teve um evento recente lá na Casa Branca que deu o que falar, né? O presidente Trump recebeu os ministros das Relações Exteriores do Congo, da RDC e de Ruanda. Sim, foi bem comentado. E o motivo principal, né, foi a assinatura de um acordo de paz, com mediação americana que promete, ou pelo menos tenta, né, acabar com um conflito de décadas. Exato. Uma promessa ambiciosa. Então, a ideia hoje é a gente dar uma olhada mais de perto nesse acordo. O que a gente sabe até agora, vamos tentar entender os pontos principais, os interesses dos Estados Unidos que foram ditos claramente e o que isso pode significar lá para a região, né? Perfeito. Vamos analisar isso. O palco foi o Salão Oval. E o presidente Trump, claro, fez questão de se colocar como a peça central ali. Disse que resolveu um dos conflitos piores da história e que foi graças aos Estados Unidos que acabou a briga. Uma fala forte, né? Muito forte. E assim, olhando para o acordo mesmo, o que mais se fala é da retirada das forças de Ruanda, lá do leste da RDC. Tem um prazo, 90 dias. Certo, essa é a parte militar, digamos. Isso. Mas o que eu achei fascinante é a estrutura dupla do acordo. Não é só a segurança, sabe? Tem um foco bem forte também em integração econômica regional. Ah, interessante. Segurança e economia juntas. Exatamente. Essa combinação mostra bem qual é a abordagem que eles querem dar, né? E falando em economia, aí que o negócio esquenta, né? A meta clara é atrair bilhões em investimentos. E o foco declarado mesmo são os minerais críticos. Cobalto, cobre, lítio. Cara, tudo que a gente usa hoje em tecnologia, né? Bateria de carro elétrico, celular. Confesso que essa ênfase tão direta nos recursos me chamou a atenção logo de cara. Sem dúvida. E isso fica ainda mais claro com a fala do próprio presidente americano. Ele não só disse que o sucesso foi dele, né? Com aquela frase tipo, pude pô-los juntos e vendê-los. Nossa, vendê-los? Bem direto. Pois é, como também falou com todas as letras que os Estados Unidos vão garantir acesso a muitos direitos minerais do Congo. Isso, assim, vai além de uma diplomacia de paz tradicional, né? Totalmente. Isso conecta direto com a geopolítica da coisa, imagino. Precisamente. Se a gente olhar o quadro maior, o jogo geopolítico fica claro. Quer dizer, ao tentar garantir esse acesso direto aos minerais, os Estados Unidos parecem querer duas coisas. Garantir o próprio suprimento, óbvio, Claro. e talvez dar uma contornada na influência forte que a China tem hoje nessas cadeias produtivas na África. Não é só influência, é controle físico dos insumos, né? Faz todo sentido. E tem até uma menção, sabe, de negociações paralelas dos Estados Unidos com o Catar sobre isso. Talvez buscando mais apoio financeiro ou diplomático ou diversificando a estratégia ali. Interessante essa camada extra com o Catar. Bom, no começo, a notícia do acordo deu um certo alívio, né? Afinal, é uma região que sofre há tanto tempo. Mas logo vieram as críticas, a cautela. Certo. Sim, e a preocupação principal dos analistas, acho que o ponto nevrálgico mesmo, é a ausência do grupo rebelde M23 nas negociações. Esse grupo é, assim, fundamental no conflito lá no leste no Congo. Eles estão armados, eles atuam. Então peraí. Deixaram um ator principal de fora. Exato. E aí vem a pergunta, né? Uma pergunta importante que já vimos antes na região. Como é que você constrói uma paz duradoura de verdade sem incluir todos os grupos armados relevantes na conversa? O histórico de acordos que falharam por causa disso não é muito bom. Entendo a crítica. Pensando nesse histórico todo, qual a chance real desse acordo funcionar sem o M23? Parece uma falha grande, talvez até de propósito. É essa a grande dúvida. A sustentabilidade fica, sim, comprometida. Pode até ter uma pausa na briga entre os países, Ruanda e RDC, mas a dinâmica interna do conflito, onde o M23 é central, continua sem solução ali no papel. Isso pode querer dizer que a paz é mais frágil do que parece. Ou, talvez, que o foco principal do acordo não fosse exatamente resolver o conflito interno todo, mas sim garantir os interesses de fora que foram combinados. Então, o que a gente tem no fim das contas? De um lado, a versão oficial dos Estados Unidos, um sucesso diplomático, Trump como grande pacificador. Do outro, essa ênfase enorme nos ganhos econômicos, né? Acesso aos minérios e a ausência
de um grupo-chave para a paz local. É exatamente essa dualidade. Existe sim o potencial de um avanço diplomático entre Ruanda e a RDC, e isso não é pouca coisa. Mas, ao mesmo tempo, as perguntas sobre os ganhos diretos para os Estados Unidos, especialmente nos minérios, são inevitáveis e foram até ditas em voz alta. Certo. E a questão da paz real, lá no dia a dia das pessoas, continua em aberto por causa da exclusão do M23. Fica essa tensão entre a imagem que se vende e a realidade complexa da região. Ok, resumindo então para a gente fechar. Acordo de paz RDC-Ruanda, mediado pelos Estados Unidos, assinado. Muita celebração por parte de Trump, destaque para o acesso americano aos minerais do Congo. Só que os analistas apontam essa fragilidade. Faltou o M23 na mesa de negociação. Exato. E isso deixa a gente com a pergunta final para pensar, né? Considerando essa exclusão de grupos armados importantes, como o M23, e essa ênfase tão clara no acesso aos recursos naturais, será que a gente está vendo um passo real para uma paz duradoura e que inclua todo mundo? Ou será que esse acordo é, na prática, mais uma reorganização dos interesses de fora, interesses econômicos numa região super estratégica para a economia global, só que com uma roupagem de processo de paz? A resposta, bom, a gente só vai ver com o tempo, nos próximos meses, talvez anos.